reais. Nos acompanhe pelo Facebook, @Lance FM Goiás. Lance FM, dia e noite e dia, a gente adora te fazer. Estamos de volta aqui, são 8h38. Mandar um abraço para a doutora Cláudia, para o seu esposo. Ela está dizendo, Fábio, lembro de você desde a época do Tênis Clube com Marconi Perillo, quando veio em Formosa. Doutora Cláudia, faz tempo a senhora. Para mim passou pouco tempo, só uns 30 anos. Qual é o endereço do brigadeiro? Que esse Maurício é um pidão. Ai, ui, ui. Quase não pede menininho de mamãe, né, Alexandre? Não manda não, ele não pode com doce. Tá certo. 8h38, a partir de agora tem... Café com Notícia e a entrevista do dia. Pois bem, então, nós desde sexta-feira estamos conversando aí com a comunidade de Formosa a respeito da ação que entrou o ex-vereador Wêner Patrick, a ação popular, e aí naquela ação foram mencionados alguns nomes, né? E dentre eles o município de Formosa, a entidade, os empresários Teixeira, e ali também foi chamado para ouvir sobre essa ação o titular tabelião do cartório da cidade de Formosa, que se prontificou, ligou para mim logo já no final de semana, ontem nós conversamos também por telefone, e se prontificou a vir aqui, como preza todo bom cidadão, quando tem seu nome envolvido, arrolado, mencionado como testemunha de algum processo esse. E ele está aqui na nossa frente agora, e eu quero desejar boas-vindas ao Túlio, que é conhecido aqui na cidade como Túlio do Cartório. Bom dia, Fábio, JR. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Primeiramente, eu queria dar os parabéns para a Rádio Lance, né? Não é toda rádio que faz 6 anos e todo marco sempre tem que ser muito comemorado. Muito obrigado. Dá um bom dia também muito grande para essa gigante audiência da Lance FM. Túlio, com relação à ação popular, nós ouvimos agora há pouco o prefeito, inclusive, participando. Nós já ouvimos o Wêner Patrick da última sexta-feira, colocamos à sua disposição, à disposição dos empresários Teixeira. Seu Djalma, ontem a sua assessoria entrou em contato comigo, ele está acamado, está numa cadeira de roda, mas eu vou até ele também para ouvi-lo. Gostaria que o senhor falasse pertinente aí ao cartório. Essa ação popular, ela trata de 6 lotes vendidos doados pela prefeitura a uma associação. E, apesar da matrícula estar um pouco truncado, quais eram as obrigações, essa associação tinha que construir uma sede para o asilo. A doação foi feita em 1996, né? Vou falar a data certinha aqui, que foi abril de 1996, e em 2017, março de 2017, esse imóvel foi vendido para o senhor Hugo Teixeira e uma pessoa jurídica, 3G MV Agropecuária. Então, a primeira pergunta é, esse imóvel poderia ter sido vendido? Poderia. Né? O que a prefeitura fez no direito chama doação com encargo. Você doa um imóvel para uma pessoa e ela tem uma obrigação a cumprir com aquela pessoa que fez a doação. Isso não impede que os imóveis sejam vendidos, né? O imóvel com encargo ele pode ser vendido. E foi o que aconteceu. Em março de 2017 foi vendido o imóvel e essa venda foi registrada. Imóvel público não tem uso campeão ou tem uso campeão? Não, imóvel público não tem uso campeão. Nesse caso aí. Só que esse imóvel deixou de ser público. Quando que ele deixou de ser público? Quando ele foi doado em 1996. Então o imóvel não era mais público. O doador do imóvel tinha uma obrigação para com o município. E o município tem um prazo para fiscalizar essa obrigação. Né? Túlio, geralmente quando chegam uns pedidos como esse no cartório ou judicial, geralmente quando vocês olham, já olha a complexidade, a temporaneidade e despacham, falam, não, isso aqui já está atemporário. Por que então o juiz, na última sexta-feira, resolveu bloquear as matrículas, no seu entendimento cartorário? Não, na verdade, o que o juiz fez não foi bloquear as matrículas. O que o juiz determinou é que se desse notícia no registro do imóvel de que essa ação existe. Então, é diferente de outros casos em que determina o bloqueio. O que ele determinou é anote na matrícula do imóvel que a ação existe, porque se alguma pessoa daqui para frente comprar o imóvel, ela vai comprar sabendo
que há uma discussão judicial sobre o imóvel. A gente sabe que você, eu vou passar para os nossos entrevistados, a gente sabe que você não participa das particularidades. Chega lá, é documental, olhou os documentos, está correto. Mas o que se alega na ação popular e na petição, inclusive ontem conversei com vários advogados, é que na época o tesoureiro era menor de idade, tinha 10 anos de idade, responsável pela empresa, certo? E aí fez essa assinatura. E que depois, já em 96, já em 2016/2017, quando foi escriturado em 2017, também teve no escritório de advocacia uma falcatrua da entidade, porque não tinha todos os membros. Você teve conhecimento disso em algum momento? Não, até porque se algum membro da associação era menor em 96 e ninguém suscitou essa nulidade, ela vai se apagando com o tempo. Já em 2017, o que a gente fez foi analisar se foram cumpridas as formalidades necessárias para a associação vender o imóvel. Em 2017, a matrícula tinha ali alguma cláusula de retroação? Tinha a que foi feita em 1996, que era... A matrícula até, ela fala cláusula de retrovenda, né? Isso tecnicamente não está certo, porque a retrovenda significa o seguinte: eu vendo um imóvel para você e na hora que eu quiser recomprá-lo, você é obrigado a me vender. Porque o que alega a prefeitura e o advogado do Ener Patrick, o doutor Léo, é que tinha essa cláusula e você não observou ou passou batido dentro do cartório. A questão é... Traz uma água aí, por favor, para o nosso entrevistado, Joana. É o ar, vai lá. Tô tentando melhorar aqui, mas está difícil. 8h44. A questão é que não era uma retrovenda. Certo. Era uma doação com encargo. Então, isso não impede que o imóvel seja novamente vendido. O que deveria ter sido feito, né? Aí vamos falar exatamente o que deveria ter sido feito. Na época... Durante mais de 20 anos, certo, era o município fiscalizar se houve a construção do asilo. Então, o município, no seu entendimento, foi omisso aí nesse tempo todo e principalmente agora na restituição do terreno. Completamente omisso o município. Deveria estar fiscalizando se o asilo foi construído ou não. E percebendo que o asilo não foi construído, pedir judicialmente a devolução do imóvel. Porque o prefeito Gustavo Marques, até agora há pouco, falou que pediu, entrou até antes do Gustavo, mas até antes do Ener. Então entrou errado. Entrou para o cartório, no meu entendimento, deveria ter entrado na justiça. O que o prefeito fez foi o seguinte... Quando a gente fala o prefeito, é a prefeitura, viu, gente? Só para claro, você entender, né? Sem dúvida. O que foi feito pela prefeitura, pelo município, é o seguinte: tem um imóvel seu. Certo. Ele chega lá no cartório e fala assim: Túlio, passa esse imóvel para mim. O que eu vou falar? Não posso passar o imóvel para você. O imóvel é do Fábio. Certo. Então, é isso que a prefeitura fez. Ela simplesmente pediu para voltar o imóvel para a prefeitura. Essa água hoje se vida aqui é mais cara, porque como é aniversário da rádio, viu? Na hora que você for embora, tem que pagar. Viu, Madeira? Manda um abraço pro meu amigo Madeira. Eu imagino. Brincadeira, vai lá. Então, da mesma forma que eu não posso pegar um imóvel seu e passar para outra pessoa, porque essa outra pessoa está pedindo, juridicamente eu não posso pegar um imóvel que está em nome de terceiros hoje e passar para o município, ainda que tenha esse registro anterior desse encargo. 8h46, professor Maurício Figueiredo. Túlio, hoje qual o procedimento, o que a prefeitura tem que fazer, né, legalmente para solicitar a restituição desse terreno para ela? A prefeitura precisa judicializar a questão, informar que houve uma doação com uma condição e essa condição não foi cumprida. Porque, a não ser que os atuais proprietários do imóvel concordem em devolver o imóvel para o município. Eles vão ser chamados agora pelo juiz? Todo mundo? Fábio, eu não fui citado nessa ação ainda, então não sei os detalhes, mas é provável que tenha sido proposto contra eles também. 8h47, Alexandre Borges, a sua pergunta. Túlio, seja bem-vindo à nossa bancada. Ô, Túlio, eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, sobre esse papel aí da associação. Qualquer associação, então, pode, depois de um tempo, vender o que ele conquistou, né, por ser utilidade pública, porque isso conquista com utilidade pública. E segundo, o papel do cartório é fiscalizar, pelo que eu entendi, porque como o senhor falaram aí, que o senhor esqueceu de ler, eu acho que é o papel do cartório fiscalizar? Quando você faz uma doação com uma obrigação para outra pessoa cumprir, essa pessoa tem que cumprir.
Então, sim, o certo é a associação não vender o imóvel. Porém, tudo no direito, tudo tem um prazo. E se você não corre atrás das coisas num prazo determinado, ocorre a prescrição. Então, se você viaja de avião, sua mala some e você não aciona a empresa aérea num período de 5 anos, no 6º ano você já não pode pedir mais nada para a empresa aérea. E a questão de leitura ou falta de leitura é aquilo que eu expliquei antes. Ainda que tenha uma condição, você pode vender o imóvel. A única questão é que quem está comprando sabe que tem aquela condição no imóvel. Então, se tiver num prazo hábil para a prefeitura solicitar a devolução, a pessoa que compra sabe que pode a prefeitura pedir a devolução contra ela. Mas não é vocês que fiscalizam. Nesse caso, Não, esse não é o papel do cartório. nesse caso, desde o início lá dessa ata notorial errada, você acha que é normal? Não tem assim, grandes problemas a ata ter sido feita desse jeito, igual alega no processo da ação popular? Eu não vi esse documento, mas eu não creio que seja uma ata notarial, porque a ata notarial foi instituída. Eu tenho o processo todo, nós imprimimos ele ontem, quando sair eu vou passar para o senhor, tá certo? Porque nós ontem esmiuçamos, fomos atrás na prefeitura, com o advogado do Ener Patrick, doutor Léo, com todo mundo. Eu creio que tenha sido uma ata de constituição de uma associação que tem que ser levada a registro no cartório de registro de títulos e documentos. Pois bem, com relação de onde parte a ação e o seu nome é arrolado, do ex-vereador Ener Patrick, o que o senhor tem a dizer? Porque ele mencionou o seu nome aqui na entrevista, também eu gostaria que o senhor tivesse um direito de responder. Eu não creio que o senhor Ener Patrick esteja preocupado com regularização fundiária em Formosa. Não é possível, não só em Formosa como no Brasil inteiro, não se faz regularização fundiária sem participação do cartório de registro de imóveis. Porque é muito afeto à nossa atribuição essa parte. Tem 10 anos que eu estou em Formosa. Já lidei de regularização fundiária diversas vezes com diversos vereadores. Vou citar alguns aqui só para não citar todos. Certo. Vereador Nema, vereador Mundim, vereadora Cátia Rodrigues, vereador Índio. Já conversei de regularização fundiária com todos eles. O senhor Ener, enquanto foi vereador, nunca me procurou para falar de regularização fundiária. Então, eu não acredito que ele esteja preocupado com a regularização fundiária da cidade. Eu creio que a motivação disso seja aquilo que foi comprovado no escritório do crime, na operação escritório do crime. Tem um documento na operação escritório do crime que demonstra um pagamento de valores pelo senhor D'Artagnan ao senhor Ener Patrick. Então, eu acredito que a motivação seja por aí. A única vez que eu vi o vereador Ener preocupado com, entre aspas, regularização fundiária, foi na comissão que tramitou na Câmara de Vereadores, na qual foi solicitado por essa comissão que o Registro de Imóveis de Formosa doasse imóveis para a empresa loteadora Nossa Casa, que também é do senhor D'Artagnan. 8h51, Maurício Figueiredo, a sua pergunta final. Estamos com o titular tabelião do cartório de primeiros ofícios aqui, imobiliários da cidade de Formosa, José Túlio José. A prefeitura já tomou alguma medida em relação à solicitação desse terreno de volta para ela? Ela fez um pedido administrativo comigo, né, para passar o imóvel de volta para ela, e eu disse que não era possível sem a concordância dos atuais proprietários. Judicialmente, eu creio que não tenha sido tomada nenhuma medida. Pois bem, então, o Departamento Jurídico da Prefeitura, se estiver nos ouvindo, está na hora de entrar juridicamente aí. O povo quer o terreno de volta. O terreno é do povo. 8h52, fala, Alexandre, a sua pergunta final. Olha, que entrevista, hein, Túlio? Pesada, né? Eu gostaria de saber nesse último ponto que você tratou. Eu tenho uma associação em Formosa, né? Associação de Basquete Formosense, a ABF. E nós estamos numa luta aí também desse tipo de coisa, né? De tornar utilidade pública, né? Ter um local para nós, enfim. Quando a gente procura as pessoas para construir, todo mundo fala esse tipo de coisa. Não, você quer ter interesse, você não quer nada com o povo, tal. Como é que funciona para vocês do cartório, quando vocês têm esse tipo de ter que dar autorização?
Como é que encontra esses interesses? É muitas pessoas que vêm com esses interesses assim mais diretos de grilagem? Como é que funciona? O senhor falou uma coisa que no Brasil, desculpa, estou me estendendo, mas quando eu vi um prefeita no Pará, falando que cada prefeito, quando já ganhava, já tinha uma terra, né, grilada, eu fiquei abismado com isso. Né? Porque como é que funciona essa conversa? Né? Quantos aparecem lá com esse tipo de interesse? Aparecem muitos ou hoje a nossa estrutura burocrática ela impede muito disso? Não, Formosa tem um problema crítico, né, de grilagem de terras, né, que vem de muitos anos. Mas é algo que, assim, que diminuiu bastante nos últimos tempos. Mas ainda a gente tem quadrilhas especializadas nisso, né, que não desistem, estão sempre tentando. E nós, do cartório, vamos sempre bloqueando também. Então, isso ainda acontece, né? São estruturas bem pensadas para tentar cometer esses crimes e a gente vai sempre modernizando e defendendo o interesse público, né? Eu sofro muito por defender o interesse público, né? Na época da operação eu falei isso, que isso vem com um custo muito grande para mim, defender o patrimônio público de Formosa. Mas a função do registrador é essa mesmo. Então, tem que saber apanhar também. 8h54, o vereador professor Chinay está dizendo aqui de público que quer agradecer a parceria do cartório em nome do senhor, doutor Túlio. O cartório está nos ajudando muito na regulação das quadras do Jardim Oliveira. São 30 famílias que serão contempladas diretamente. Vai falando de defender o patrimônio público, né? Quero agradecer o vereador Schneider por me lembrar desse fato. O Jardim Oliveira aquelas quadras públicas que existem lá, elas só são públicas hoje porque há uns 7 anos eu neguei que ela fosse passada por um particular. Pois bem, então o Enedino Vieira está perguntando, senhor Túlio, então existe posse em imóveis públicos, então não tem tempo para retomar? Não, existe muita posse em imóvel público em Formosa, certo. Muito. O município, o grande problema fundiário do município de Formosa foi causado porque, em Formosa, quem fez os loteamentos dos bairros foi o município. Não registrou os bairros, não registrou os loteamentos e foi vendendo os lotes sem nenhum controle. Sem plano diretor, sem... Não, na época nem existia plano diretor. Estou falando aí da década de 80, do início de 90. O grande problema é que não registrou os loteamentos. Então, hoje, você tem ali, nos bairros que vieram do município, vou dar alguns poucos exemplos. Formosinha, Setor Nordeste, Rosa Maria, e por aí vai. Muitos desses bairros têm pessoas na posse de imóvel público. Elas vão conseguir fazer uso capião? Nunca, porque o imóvel público não pode ser usucapido. Mas a prefeitura tem uma lei em vigor há muito tempo que permite que essas pessoas comprem o imóvel público com condições favoráveis. Então, essa lei está em vigor, né? Foi até uma outra lei que foi questionada, mas o papel do registro de imóveis não é declarar a lei inconstitucional ou descumpri-la. O registro de imóveis cumpre a lei que está posta. Não é função do registrador de imóveis questionar a legalidade das leis. Túlio, eu quero te agradecer. Primeiro, assim, desde quando você chegou há 10 anos atrás, a gente tem um relacionamento bom, profissional. Eu já tinha dito lá atrás, quero dizer novamente para sua frente, você modernizou o cartório aqui da cidade de Formosa. Eu que lembro aí do cartório do seu Clarival, que lembro do cartório do Marcos, né, que foi o que você pegou. Então, modernizou. A cidade cresce a todo momento. Você sempre também aproximou o cartório com a jovialidade que tem, né, vindo, concedendo entrevistas, trazendo sugestões, falando. E hoje, quando aparecem essas demandas, que são as demandas mais ásperas, também está aqui com muita seriedade, serenidade, principalmente, respondendo. E eu quero fazer esse cumprimento, porque ao nos responder do Grupo Lance, você responde à comunidade de Formosa e aproxima. E quero desejar sucesso e vida longa, muita saúde a você e todos lá do cartório, que quando sempre eu chego lá, eu conheço quase todos, né? E é muito bom a gente ver as famílias formosenses sendo empregadas com dignidade num órgão tão importante que é aqui os cartórios da cidade de Formosa. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor Maurício. Obrigado, Alexandre, pelas perguntas. Né? Nós estamos aí com a missão de melhorar ainda mais o atendimento. Né? Nosso espaço físico está muito ruim. Isso está me incomodando há muito tempo.
mas também eu creio que esse ano a gente já muda para sede nova. Opa! Então, Própria. vamos melhorar bastante aí a qualidade do A atendimento. que você tá hoje é sua? Não, aquele imóvel é alugado. Já ia pedir para você fazer uma doação. E, Então essa notícia é exclusiva. Documentado. Documentado. e uma coisa importante falar, né, aproveitar o espaço dessa grande audiência, que o cartório de registro de imóveis vai fazer 190 anos esse ano. 190. Nós somos mais antigos que o município de Formosa. Verdade, 180 anos no município. E então, em agosto, nós vamos fazer umas cerimônias, vamos fazer umas campanhas de divulgação. E quero trazer essa notícia aqui para a Rádio Lance divulgar mais perto da data. Nunca antes o nosso programa terminou com 400 pessoas no Facebook e no YouTube. Devido à grandeza das entrevistas e da seriedade que o povo quer com as coisas do município. Muito obrigado, viu? Por nada. Obrigado pelo espaço. Pois bem, Mauricinho, se tem alguém que merece os parabéns, parabéns é o senhor que está aqui do meu lado todos os dias. A rádio somos todos nós, é um corpo, é um time de 25 pessoas. Eu quero desejar para o senhor muito sucesso e agradecer de público aqui pela parceria. Um grande abraço, parabéns, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade, né? Sei que relutei muito para estar aqui, com muita vergonha, você sabe disso, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe da Lance. Muito obrigado pela oportunidade e espero estar aqui ao seu lado ainda durante muitos anos. Alexandre, dizem que os opostos e os loucos se amam. E se tem alguém que acreditou em primeira mão, foi o meu primeiro comentarista de bancada aqui, assim que assumiu o programa, deixado pelo André Santana e pela Luciana Lute, foi o senhor. Naquela época estava uma dificuldade danada, a rádio pequena, crescendo, nova na cidade, ninguém apostando, precisando de comentarista jovem, novo, com uma pegada diferente. E o senhor chegou e é um grande amigo que eu tenho. Muito obrigado. Foi muito divertido, né? A gente estava lá com o Romilson. Um abraço, Pastor Romilson, o grande Romilson. Muito bom aí, parabéns pra Lance FM. Vamos embora, porque senão o diretor já tá matando a gente. Calma, diretor. Hoje calma. é festa. Hoje é festa. Um ótimo dia a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele o permitir. Obrigado a toda a equipe, né? Muitas pessoas me parabenizam, mas o sucesso é de todos os que fazem o rádio aqui, como nós estamos na bancada, mas tem aqueles que estão também nos bastidores trabalhando. 6 anos no ar, graças a Deus. Já muito processo, eu fico feliz demais que a rádio tem processo, porque é sinal que tá indo bem. Porque quem não incomoda não tem processo, tá certo? Um grande abraço a todos, está chegando o Psicologando, o nosso querido Zangão já tá ali, o Zangão e o Paulinho, a dupla lá dos Smurfs, todo mundo os azulzinhos da Lance. Vamos que vamos, tchau gente! Agora, no programa Café com Notícias, o quadro Psicologando com a psicóloga Aldrian Olá, família Joubert. Lance FM, tudo bem com vocês? Nessa semana, estamos falando a respeito do Dia de Combate e Prevenção ao Câncer Coloretal, que é o dia 27 de março. Essa condição é uma doença maligna que se desenvolve no cólon, que é o intestino grosso ou no reto. Ele é uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionada ao câncer em todo o mundo. A campanha Março Azul Marinho tem como objetivo principal informar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado dessa doença, contribuindo para a redução do impacto no câncer coloretal na sociedade. E alguns dos sintomas que merecem atenção e podem estar associados ao câncer incluem mudanças no hábito intestinal, como diarreia, constipação ou fezes de formato diferente por um período prolongado, sangramento retal ou presença de sangue nas fezes, desconforto abdominal persistente, cólicas ou dor abdominal sem causa aparente, sensação de esvaziamento incompleto do intestino após a evacuação, fraqueza, fadiga constante e perda de peso inexplicada. É importante ressaltar que a presença desses sintomas não necessariamente indica a presença do câncer coloretal, mas é fundamental buscar orientação médica caso eles persistem e se tornem mais frequentes. Todo mundo precisa ir ao banheiro evacuar pelo menos uma vez ao dia. Não são 2 vezes por semana, nem 3 vezes por semana. E se você tem muita dificuldade ao evacuar, procure ajuda médica. Você não precisa passar por essa situação. Isso acaba influenciando em todo o seu sistema de defesa do organismo. E assim,